Obrigada, Camila. A pílula anticoncepcional é considerada um marco, né, na independência feminina. Industrializada desde 1960, é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos métodos mais efetivos de anticoncepção, né, com eficácia de até 99% se utilizado de forma correta. Mas quais os cuidados que a mulher deve ter ao optar por esse tipo de método contraceptivo, né? Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a médica do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Mães de Vento, a Laura Massuco Pogorelski. Oh, sobrenome, hein? Muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é quais são, assim, os efeitos colaterais que a pílula pode causar, né? Porque a gente ouve muito, por exemplo, as mulheres reclamarem de dor de cabeça, né? De enjoo, disso, daquilo. Quer dizer, isso pode acontecer mesmo e são esses os efeitos colaterais ou tem alguma Pode acontecer. Como tu falasse, a pílula já tem mais de 50 anos, né? E antigamente as dosagens eram muito maiores e a gente tinha mais efeitos colaterais. Hoje em dia as dosagens são menores, com a mesma eficácia, né? Os fabricantes conseguiram, né, trazer menos efeitos colaterais. Mas a gente vê, a mais comum seria a dor nas mamas, né, que é a mastalgia, que a gente diz, principalmente se a paciente está usando pela primeira vez e nos primeiros meses, isso acontece. A tendência depois é melhorar, né. Algum tipo de sangramento irregular, algum tipo de escape, também, principalmente nos 3 primeiros meses, a gente vê, né. Dor de cabeça, que é a cefaleia, a gente vê também, né. A maioria das dores de cabeça é tensional, né? Então a gente também associa um pouco ao anticoncepcional, mas ele pode causar um pouquinho, sim. O ganho de peso excessivo, que muitas mulheres falam, ganhei 10, 15 quilos usando anticoncepcional. Se fala muito do anticoncepcional injetável que causaria isso. Na verdade, eles causam uma retenção hídrica maior, então ganha peso, sim, mas não é nada 10, 15, 20 quilos, é em torno de 2 a 5 quilos. E mesmo com hoje as mais novas, isso ainda acontece? Pode acontecer, né? Depende de cada organismo, mas em algumas pacientes a gente vê isso acontecer, sim. E a gente estava falando aqui da geração Z agora no bloco anterior, né? E que eles usam a camisinha só como o método contraceptivo, né? Medo, enfim, de gravidez. Tem, assim, uma idade mínima para a menina começar a tomar pílula? Na verdade, não existe um número, tá? Não existe uma idade mínima. A gente sabe que depois da primeira menstruação, que é a menarca, começam os ciclos menstruais, né? Alguns desses ciclos vão ovular, alguns não, nesses primeiros 3 anos, né, de início dos ciclos. Mas os que ovulam, pode, né, engravidar, então essa menina fica suscetível à gestação. Então, no momento, a partir que ela menstruou e que ela deseja ter uma relação sexual, deseja ter, né, uma relação, ela pode engravidar, então ela pode começar a usar anticoncepcional. Não existe um número, pode ser com 13, 14, 20, 25. E também quanto tempo, se a pessoa usar muito tempo a pílula anticoncepcional, ela pode ter algum efeito assim colateral ou não? Na verdade, não. Dificuldade de engravidar se falava também. Antigamente se falava muito nisso. Os anticoncepcionais orais hormonais, quando a gente para, teoricamente a fertilidade retorna, tá? No próximo mês, né? Existem algumas exceções. A injeção trimestral, como tu falou, ela é uma injeção de depósito. Então, a gente faz um depósito de anticoncepcional que vai durar por 3 meses. Essa medicação e o depósito de progesterona, que é o implante, né, que implanta no subcutâneo, eles podem demorar mais para voltar à fertilidade, né, de 6 meses até 10 meses, 1 ano. Então, pode demorar um pouquinho com essas medicações, mas a maioria, no momento que se para, se retorna com a fertilidade. E tem também algumas mulheres hoje em dia que não param mais, né? Antigamente a gente fazia aquele intervalo da pílula, né? Hoje em dia as mulheres não fazem mais, justamente então não menstruam. Isso prejudica muito, não? Não, na verdade é mais uma parte da independência da mulher, como tu falasse, né? Agora as mulheres não querem menstruar e optam por não menstruar e muitos estudos mostram que esse regime contínuo não traz problema. O não menstruar não traz problema, porque a menstruação, na verdade, é um sangramento de deprivação. A gente para o hormônio e menstrua. Se a gente não para, aquilo não prolifera, então não tem o que sangrar, né? Outra coisa que se diz é com relação à libido, que a pílula poderia diminuir a libido. É verdade isso?
É verdade, né? A libido, na verdade, ela é multifatorial, né? A gente não pode botar como anticoncepcional sendo o vilão de tudo isso. Tem o estresse, a carga excessiva de trabalho, né? A relação da paciente com o seu parceiro. Mas o anticoncepcional, por diminuir um pouquinho os índices de testosterona livre, que é o hormônio, né, da libido, pode diminuir sim um pouquinho, né? Tem várias formulações que a gente pode trocar para melhorar isso. Então, geralmente a gente troca a progesterona ou aumenta um pouquinho a dosagem de estrogênio e a gente tenta resolver. Mas também tem que fazer toda uma abordagem, né, multifatorial. A minha produção levantou aqui que alguns grupos nas redes sociais divulgam casos muito sérios a respeito de mulheres que teriam tido trombose e AVC pelo uso da pílula. Isso é possível? Isso é possível, né? O estrogênio, né, o hormônio, quando a gente toma, ele passa pela corrente sanguínea, passa pelo fígado e aí produz algumas alterações na coagulação. Isso aumenta a coagulabilidade, né? Então a gente tem um risco um pouco aumentado de se ter isso. Mas assim, a maioria das pacientes que usam anticoncepcional são pacientes jovens, são pacientes na idade reprodutiva que não têm muitos problemas de saúde. Então, o risco ele é aumentado, mas ele ainda é considerado um risco baixo, né? Em pacientes agora que fumam, são obesas, são sedentárias... E aí tem outros fatores, e usam anticoncepcional, bom, isso aumenta. Quem usa pode aumentar 3 a 6 vezes o risco de trombose. E todo mundo pode usar pílula ou tem gente que não é aconselhável? A maioria das mulheres saudáveis pode, né? Mas a OMS já publicou os critérios de elegibilidade, porque o anticoncepcional pode adicionar um risco, né, para algumas mulheres. Por exemplo, pacientes que têm hipertensão que não é controlada, maior do que 160 por 100, diabetes muito grave com difícil controle, as que fumam bastante, que têm mais de 35 anos, essas são algumas contraindicações. Então, ela tem que fazer uma avaliação com o ginecologista, fazer um exame físico detalhado, né, uma anamnese, que a gente chama uma história, para identificar alguns fatores, e algumas pacientes sim não podem. Algumas mulheres usam as pílulas de 21 dias, outras de 28 dias. Por quê? Qual é a diferença? Tem diferença. As de 21, pausa 7, ela vai parar para menstruar, né? Vai fazer aquela pausa de 7 dias e vai menstruar. Em 28 só vai emendar. A 28 vai emendar, né? Daí não vai ter a menstruação. Às vezes tem pacientes que sangram muito com o regime de 21, então a gente tenta um regime mais estendido para diminuir o sangramento. Mas principalmente a gente usa para TPM, para diminuir esses, né, sintomas da TPM, para pacientes que têm endometriose. Então a gente usa um regime contínuo para não ter essa pausa, né, para a menstruação, para não causar esses sintomas. E a pílula do dia seguinte, assim, em que casos ela deve ser usada? Pode trazer algum problema? Ela deve ser usada em casos de relação desprotegida, né? De violência sexual, né? Que não se usou camisinha, em questões que pode se engravidar. Ou até mesmo quando a paciente esquece de tomar seu anticoncepcional e tem uma relação desprotegida, né? Na verdade, a gente tem que desmistificar um pouco o uso dela, porque as pacientes perguntam, mas eu vou abortar, ficam com medo, né? Eu vou usar, eu vou abortar, mas eu não quero abortar, não quero fazer isso. Na verdade, ela não é abortiva, né? Ela não consegue mexer numa gestação já estabelecida e ela não causa dano para o embrião, né? Então, se tu já está grávida e usou a pílula do dia seguinte, ela não vai causar problemas, né? Mas ela pode ter alguns efeitos adversos da dosagem hormonal, né? Que é náusea, um pouquinho de dor de cabeça, né? E o ideal é que ela seja usada até 3 dias da relação, né? O mais rápido possível, mas de 3 a 5 dias no máximo depois. E como método contraceptivo, assim, o mais indicado realmente ainda é a pílula anticoncepcional? É o mais usado, né? A pílula anticoncepcional hormonal. Tem vários outros tipos, mas o que é mais utilizado, certamente, é a pílula. Outros tipos, vamos só citar para o povo de casa saber. Tem o DIU, né? Tem o DIU de cobre, tem o DIU medicado, tem o adesivo transdérmico, tem o anel vaginal, tem as injeções trimestral, mensal. O que a gente tem que dizer é que não tem a tabelinha. O ideal não, porque o pessoal se atrapalha aí na tabelinha, então... Mas até dá uma explicada rápida pra gente, como é que, se a pessoa quer seguir a tabelinha, o que ela tem que observar? Na verdade, assim, a tabelinha a gente vai pelo dia da ovulação, né? Geralmente no 14º dia, né? Então, como o espermatozoide pode permanecer ali no trato genital por alguns dias, a gente recomenda
ver mais ou menos o dia da ovulação e nos 3 dias anteriores e 3 dias depois não ter relação, né? Mas nem toda mulher ovula no 14º dia. Algumas ovulam antes, algumas ovulam depois, então é muito difícil a gente saber exatamente, a não ser que a paciente tenha um ciclo bem regular e que se conheça bem. Assim. Muitas jovens acabam utilizando esse método. Para jovem... E principalmente para não deixar a pílula anticoncepcional para que os pais vejam, enfim, só que isso realmente causa muitos problemas, né? Certamente, certamente. A gente não tem como prever e saber exatamente o dia da ovulação de algumas mulheres, então a gente não tem como dar 100% de certeza. O que a gente sempre orienta para essas adolescentes é sempre usar camisinha por causa das doenças sexualmente transmissíveis e mais o anticoncepcional, seja qual desses que eu falei for, porque aí sim a gente tem uma eficácia perto de 100%. Tá bom, te agradeço a Muito presença obrigada, eu que aqui, os agradeço. esclarecimentos, tá bom? Obrigada. Obrigada, boa noite.